Vamos falar de demurrage? Um dos maiores problemas enfrentados por todos os intervenientes do comércio exterior. Por que eu quero falar hoje de demurrage? Porque o cenário começou a mudar, ou seja, toda aquela jurisprudência que sempre foi desfavorável, ela começa a mudar em favor de você, importador, exportador, interveniente do comércio exterior, muito solidários, né? A gente viu muito despachante aduaneiro pagando conta de demurrage, mas o que você precisa saber? Você sabia que o STJ decidiu agora recentemente que o valor cobrado da sobreestadia do container, que a gente chama de demurrage, não pode ultrapassar o preço do próprio container, ou seja, quanto custa um container de 20 pés? Quanto custa hoje um container de 40 pés? E exatamente isso que o STJ, no recurso especial 15.77.138 aqui de São Paulo, reconheceu. Ou seja, ele trouxe a natureza jurídica de cláusula penal e não uma simples indenização. Vocês percebem? O que o STJ mudou? Mudou o entendimento da natureza jurídica dessa cobrança. Ou seja, vai mudar todo o cenário. Porque uma coisa é uma natureza jurídica de cláusula penal com o entendimento do Código Civil. A outra é o entendimento de indenização. Ou seja, para quem está chegando agora aqui e não sabe o que é demurrage, que é aquele valor cobrado quando o importador ou consignatório demora, tem aquele ultrapassa o free time para devolver o container além do combinado, né? Ou seja, o dono do container deixa de utilizar por algumas operações e acaba cobrando o quê? Uma espécie de uma multa até que ele seja devolvido. E esses valores até então são valores cobrados de forma totalmente ilegais, desproporcionais. Eu já tive casos aqui no escritório que o cliente, em função de 2 containers, em 6 meses, pagou 600 mil reais. Ou seja, é um despropósito. Mas o que o STJ Superior Tribunal de Justiça vem agora e entende? Que essa cobrança ela é cláusula penal, ou seja, é uma multa prevista em contrato, claro, para garantir o cumprimento da obrigação principal, nesse caso, após a devolução do container. Ou seja, para que haja esses valores de indenização, vai ter que ser provado o prejuízo. Por quê? Por isso que eu falo, o direito ele é muito amplo, né? Então a gente vai trazer aqui para a discussão da demurrage o Código Civil. E o que eu quero trazer para vocês aqui? Destacar o artigo 408 do Código Civil e que foi a base do julgamento do STJ. E ele fala exatamente que o devedor incorre de pleno direito na cláusula penal desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação. E qual que é o ponto central dessa discussão e que está mudando agora todo esse cenário? Como a demurrage é uma cláusula penal assim considerada pelo STJ no julgamento desse recurso especial, o próprio Código Civil também traz o quê? O artigo 412. E o que fala o artigo 412? Ele determina que, no caso de cláusula penal, o que determina o valor da penalidade, ele não pode ultrapassar o da obrigação principal, ou seja, como que o valor da demurrage vai ultrapassar o valor que custa o próprio container. Então, o que o STJ vem? Ele vem proibir a cobrança de demurrage, como muita gente está falando? Não, a demurrage vai acabar? Não, pessoal, a demurrage não vai acabar, mas ela vai ter critério, ela vai ter proporção, ela vai ter razoabilidade. Então, na prática, o que isso significa? De que forma agora os importadores, exportadores, intervenientes, todos vão poder se defender? A cobrança ela vai ser limitada ao valor do próprio container. Então, eu repito para vocês, quanto que custa hoje no mercado um container de 20 pés? Quanto que custa hoje no mercado um container de 40 pés? Então, essa decisão ela vai trazer critérios e colocar freios a cobranças desproporcionais que ferem a razoabilidade e agora o próprio Código Civil, que limita a cobrança de cláusula penal ao valor do bem. Então, pessoal, essa decisão aqui do STJ é um marco muito importante para todas as relações jurídicas. Por quê? Porque ela evita cobranças abusivas, ela garante
o equilíbrio nos contratos e traz segurança jurídica, mas principalmente previsibilidade e uma aplicação efetiva da função social dos contratos.